você acompanha mais um debate com candidatos a prefeito da região da Grande São Paulo. E hoje nós temos aqui os nossos dois convidados que estão no segundo turno das eleições de Santo André. Quem está aqui ao meu lado direito é o Carlos Grana, candidato do PT de Santo André. Grana, obrigado pela participação aqui no nosso debate. Eu que agradeço a você, Heródoto, um prazer imenso estar aqui e agradeço também à TV Record News pela oportunidade. Ok. Aqui ao meu lado também está o Paulo Serra, que é o candidato do PSDB. Paulo, obrigado pela gentileza, obrigado pela participação. Obrigado, Heródoto. Obrigado à Record News, ao portal R7 pelo convite. Quero cumprimentar também o candidato Grana e dizer que é uma grande alegria estar do seu lado. Você que é uma grande referência para o nosso jornalismo. Bom, como nos outros programas, vou fazer a primeira pergunta, né? E os nossos dois candidatos terão 2 minutos para responder. O candidato A e o candidato B, de acordo com o sorteio, que foi acompanhado pela assessoria dos nossos dois convidados, como sempre. Grana, caso você seja reeleito prefeito de Santo André, quais seriam as primeiras medidas do novo mandato? Veja bem, Heródoto, nós temos a obrigação de dar continuidade aos principais projetos que nós iniciamos a partir de 2013, quando vencemos as eleições, assumimos o nosso governo, um governo com uma plataforma de ser um governo que reabrisse o diálogo social, interrompido nos 4 anos da gestão anterior, e a partir daí criamos o diálogo com o PPA participativo, que é o programa plurianual, e implementar o OP, que é o orçamento participativo. Então a cidade, ela ajudou a definir as prioridades, seja na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade, na área da segurança, e isso nos deu a condição de realizar grandes projetos importantíssimos. Não só aqueles que cuidassem da mobilidade humana, não só aqueles que também cuidassem da qualidade de vida, mas também buscando soluções duradouras. Nós temos, no segundo mandato, o desafio de ser melhor que o primeiro. E esse é o nosso grande objetivo, por isso que sou candidato à reeleição. Dar continuidade a projetos que nós iniciamos com a questão da abertura de unidades de creches na cidade, a possibilidade de continuar melhorando a saúde, construindo, transformando os PAs em UPAs, continuar melhorando a mobilidade, renovando toda a frota de ônibus municipal, que é um serviço muito importante da nossa cidade, e manter um governo que trate de soluções duradouras, principalmente na busca de ter, inclusive em Santo André, a nossa nova estação de tratamento de água, que vai nos dar uma condição de ampliar de 5% para a produção de 25% de água em nossa cidade. Então é por isso que eu sou candidato à reeleição, para continuar governando Santo André, para continuar melhorando a nossa cidade, para fazer de Santo André uma cidade de referência para o nosso querido Brasil. Obrigado. Paulo Serra, caso você seja eleito, Serra, quais seriam as primeiras medidas caso você seja o próximo prefeito de Santo André? O nosso governo ele vai ser baseado na mudança do modelo de gestão. Nós precisamos mudar esse modelo que está aí. Esse modelo que levou a nossa cidade a perder a sua capacidade de investimento em serviço público de mais qualidade, né? E a palavra-chave para isso é o planejamento. Nós vamos reunir o nosso secretariado, nós vamos planejar a cidade, nós vamos estipular metas. O poder público tem que ter uma gestão diferente, uma gestão nova, uma gestão que torne de novo a política a melhor ferramenta para melhorar a sua vida, a vida das pessoas na cidade de Santo André. Então, gestão moderna, gestão eficiente, esse vai ser a primeira medida que nós vamos tomar. Para melhorar a saúde, para a gente voltar a ter água na torneira, para poder entregar uniforme, material didático em dia para nossas crianças, enfim, para a gente ter uma cidade com um serviço público de mais qualidade. O planejamento é fundamental. Se preparar para ser prefeito também é fundamental. E por isso que eu sou candidato, para devolver a cidade para as pessoas, para que a sociedade, para que a cidade participe dessa decisão. Quando a gente diz lá no nosso plano de governo que nós teremos um governo social, é justamente isso, essa a ideia. Um governo que traga a cidade novamente para dentro da gestão e decida junto o rumo de onde Santo André vai crescer, que Santo André volte a ter o seu protagonismo econômico, que Santo André volte a gerar emprego e renda, que é tão importante para as famílias. Santo André já foi uma grande potência econômica e hoje perdeu muito. Para isso, é importante planejar,
é importante ter gestão. A nossa prefeitura tem que estimular novamente a geração de emprego e renda e usar bem o dinheiro público, qualificar o gasto, fazer com que o dinheiro que você paga de impostos retorne para nós com um serviço público de mais qualidade. Bom, vamos então à primeira rodada. Grana, você tem 30 segundos para fazer a primeira pergunta e o Paulo vai ter 2 minutos para responder. Ouvindo as primeiras palavras do meu ex-secretário, Paulo, eu vejo que ele aprendeu boa parte durante o programa em que participou durante o meu governo. O que ocorre, inclusive, no seu próprio programa de governo. Na página 10, ele elogia e reconhece que a cidade melhorou no último período. Então, eu queria dizer, Paulinho, além de melhorar, ampliar tudo que nós já estamos fazendo na cidade, o que você tem, de fato, de novo para apresentar na cidade de Santo André? Olha, primeiro é fazer com que a administração da nossa cidade não seja voltada apenas para um partido político, né, para o PT. Realmente, eu fui secretário, não nego isso, me orgulho muito da minha história. Fui 8 anos vereador e fui secretário. Acreditei, em 2012, que nós teríamos um projeto que não trairia a cidade, que seria um projeto de toda a cidade e não só um projeto do PT. Aprendi muito. Se todo secretário tivesse, se todo prefeito tivesse sido secretário antes de ser prefeito, inclusive você, Grana, talvez teria errado muito menos. Aprendi que dá para fazer bastante, mas principalmente aprendi o que não se deve fazer em matéria de planejamento. Por isso, nós estamos aqui com um projeto novo, com um projeto de mudança. Nós vamos falar aqui de propostas. O que tem que melhorar, o que tem que ampliar. Se tiver alguma coisa funcionando, porque a saúde não funciona, a educação não funciona, não tem água na torneira. Mas o que estiver funcionando, diferente do PT que prega o ódio, diferente do PT que prega a perseguição, nós vamos manter sim, não tem problema nenhum. Agora, precisamos mudar muita coisa. E principalmente o modelo de gestão. A cidade tem que voltar a funcionar para as pessoas. Nós precisamos voltar a gerar emprego e renda. A cidade não pode mais atrasar os seus fornecedores por mais de 14 meses sem receber. E aí você vai num posto de saúde, não tem remédio, não tem luva cirúrgica, não tem algodão. As escolas da cidade sem papel higiênico, sem materiais básicos de uma cidade que já foi a 8ª cidade mais rica do Brasil. Olha o que aconteceu com Santo André pela falta de gestão. Olha o que aconteceu de Santo André por uma gestão que favorece apenas um partido político. O que nós vamos devolver é uma gestão para as pessoas. O que nós vamos devolver é uma gestão da cidade. O que nós vamos devolver é serviço público de qualidade. Essa é a diferença entre nós, Grana. Realmente, aprendi que dá para fazer mais, mas principalmente o que não se deve fazer. Paulo, agora você tem 30 segundos para perguntar e o Grana 2 minutos para responder. Grana, no meu governo, nós vamos voltar a investir no esporte de qualidade. Santo André já foi uma referência, principalmente na questão do complexo esportivo do Delantônia, que infelizmente, relatos que nos chegam, dizem que a Guarda Municipal não está mais lá, que está abandonado, que tem goteira, a piscina está sem aquecimento e as pessoas não podem mais nadar porque a conta de gás não foi paga. Enfim, está um caos lá no Delantônia. Eu gostaria de saber a sua proposta, Grana, proposta para o esporte de Santo André. Antes de falar sobre a questão do esporte, é muito interessante. A pessoa fica 3 anos praticamente no meu governo, sempre esteve ao meu lado. Nós fizemos muita coisa durante todo esse período na cidade. Participamos, inclusive, do programa para reabrir o estádio Bruno Daniel. Você ali comigo, me ajudando, trabalhando. E aí depois, só porque é o período eleitoral, está jogando, cuspindo no prato que comeu, Paulinho. O que está acontecendo? A cidade, depois da eleição, vai continuar vivendo, nós vamos continuar morando em Santo André. Então você vê agora aqui, só num período eleitoral, dizer que nada funcionou. Você sabe que a cidade de Santo André tem funcionamento, tem dificuldades. Por isso que temos prefeito, temos firmeza para enfrentar os problemas. Mas você sempre esteve comigo. Essa história do PT, Paulinho, as pessoas até confundem. Acham que o PT está disputando o segundo turno, PT contra PT. Porque você andou de mãos dadas comigo. Você fez a campanha do Padilha, descendo Oliveira Lima comigo. Ali com o adesivo da Dilma. Agora, só porque questão eleitoral, você muda de uma hora para outra, né? Diz que é cara nova, você não é cara nova coisíssima nenhuma. Você é uma cara antiga. Tem 12 anos de vida política e já mudou 4 vezes de partido. Então, vamos separar as coisas. Em relação
a questão do esporte, Santo André nós retomamos sim. Inclusive, não só a questão do Della Antônia, que inclusive o piso novo, é que faz um ano que você não está mais no governo e você ouviu falar coisas que não correspondem à verdade. O Della Antônia é um cuidado todo especial que nós temos na cidade, em relação, inclusive, a ser um orgulho, mas não ser apenas na questão do esporte. O Della Antônia, ele é um equipamento importante, o Bruno Daniel também, mas agora nós estamos descentralizando, durante a nossa gestão, as políticas para o esporte em toda a cidade, incluindo o pessoal que mais precisa da periferia de Santo André. Grana, agora você tem 30 segundos para perguntar e o Paulo 2 minutos para responder. Paulinho, você ingressou na vida política, né, há 12 anos atrás. Foi vereador durante 8 anos. E ao verificar as suas indicações, proposituras, me chamou a atenção de que 95% é sempre indicações voltadas à área central, ali da cidade, bairro Jardim, Vila Bastos. Se não é um possível governo que você venha a ser prefeito, você vai fazer a mesma coisa com toda a cidade de Santo André? Paulo. Obrigado pela pergunta, Grana. Agora, respeita um pouco quem está em casa e fala de proposta, né? Nós estamos aqui para falar de proposta, não para politizar, né? Talvez pelo DNA petista, sempre tentando politizar e mentir, né? A única campanha que a gente fez junto foi a sua, porque a gente acreditou que era um projeto diferente. A cidade acreditou e você traiu a cidade quando entregou nossa cidade de novo para o modelo do PT. O modelo do PT quebrou nosso país. O modelo do PT gerou 12 milhões de desempregados, 70 mil desempregados só na cidade de Santo André. Então, esse é um modelo que a gente não quer para a nossa cidade. Por isso que no primeiro turno, inclusive, tivemos 35% dos votos, quase 120 mil votos, né? A cidade já escolheu, a cidade quer a mudança. E eu tenho certeza que no segundo turno vai fazer isso novamente, porque o modelo do PT não serve. A cidade está se sentindo traída pelo PT e pelo senhor. Eu também fui traído. E quem não errou? Quem nunca foi traído na vida? Eu também fui. Agora, falando aqui de proposta, que eu estou aqui para isso, para falar de proposta. As minhas indicações, e infelizmente o senhor não tem nenhuma experiência nesse sentido, teve um mandato de deputado que eu prefiro aqui não comentar, porque também foi um mandato apenas voltado para a manutenção de poder do PT, né? Quero deixar isso muito claro, não foi um mandato para a região, não tem nenhuma conquista para a região do ABC, né? O nosso projeto de vereador, dos 8 anos, eu fui o recordista em proposituras. Fui o vereador da história de Santo André que tive o maior número de projetos aprovados. E essa coisa de falar que é só da região A, da região B, é uma grande mentira. O PT abandonou a periferia, o senhor só voltou lá agora porque é época de campanha, jogando asfalto, ligando água, há 10 dias do primeiro turno, achando que engana a população. Você de Santo André sabe como está a nossa cidade, infelizmente, né? Mas a gente vai mudar isso. A gente vai mudar dia 30 de outubro. Bom, agora, Paulo, você tem 30 segundos para perguntar e o Grana 2 minutos para responder nessa nossa terceira rodada. Grana, no nosso governo a gente quer fazer uma gestão moderna, eficiente, a gente quer fazer uma gestão que tenha metas para cumprir, que devolva a qualidade do serviço público. Infelizmente, não é isso que a gente vê hoje na cidade. A gente sabe que vários fornecedores que prestam serviço na cidade estão atrasados, então não tem, roçagem não está em dia, manutenção da cidade há 14 meses que não recebe, até fundos que são dinheiros carimbados também não estão recebendo. Qual é o rombo que você vai deixar na cidade? O grande rombo foi a herança que nós recebemos de gestões anteriores e que levaram a um número de precatórios absurdos. Nós pagamos 6 milhões de reais por mês, depositamos no tribunal para pagar essas dívidas feitas no passado que eu não fiz absolutamente nenhum centavo. Então é importante sim dizer que as dificuldades, houve queda de receita, uma recessão econômica, o que nós vamos enfrentar? Nós vamos diminuir algumas áreas, diminuir fazendo com que diminua alguns serviços. Por exemplo, foi me vendida uma ideia que ia ter uma ciclofaixa que iria ser paga com patrocínio durante a gestão em que o senhor Paulinho esteve à frente da secretaria. O que ocorre? Essa ciclovia, ela custava, no primeiro ano do contrato que ele estava à frente, 5 milhões de reais. Eu mesmo, depois que ele saiu, eu readequei, diminui 30% o contrato.
e mesmo assim ficou ainda muito caro. Já, inclusive, determinei, falei com a empresa, se não buscar patrocínio, nós vamos encerrar esse serviço. Então, são coisas como essa que será feita durante o seu governo, eficiência, cuidado com o gasto público. Então, vamos muito cuidado. Prometer é fácil, prometer é muito fácil. Né? Ficar acusando o partido também é muito fácil. E nós sabemos que essa questão de partido não é só a questão do PT, não. Hoje mesmo, inclusive, já levaram para Curitiba o ex-presidente, né, do Congresso Nacional, o deputado Cunha. Então vamos com calma. Quem está agindo com ódio não somos nós. Nós respeitamos, respeito muito a cidade de Santo André. A eleição não terminou. O segundo turno serve exatamente para desmascarar algumas mentiras que foram ditas no primeiro turno da cidade. E não foram poucas. Por isso que eu estou aqui. A eleição não terminou e nós vamos sim dar virada e vamos ganhar a eleição no segundo turno em Santo André. Bom, vamos entrar então agora na nossa quarta rodada. Grana, agora você tem 30 segundos para perguntar. O Paulo, 2 minutos para responder. Ok. Paulinho, você, reconhecidamente, até porque você participou em boa parte do meu governo, sabe que Santo André é referência numa área importante que foi o nosso programa habitacional. Eu entreguei, inclusive, durante a nossa gestão, 2.500 unidades, inclusive um exemplo muito positivo foi a remoção daquela comunidade do Gamboa, que hoje estão morando de forma digna e decente. Tem outras, como Espírito Santo, tem outras, como também no Caçaquera. Eu queria saber exatamente qual é a sua política habitacional se você for prefeito de Santo André. Paulo. Primeiro, antes de mais nada, repetir, né? Respeite lá a grana em casa, fale das propostas. Por isso que é importante ter sido secretário, por isso que é importante conhecer a gestão, né? O recurso que vai para ciclofaixa e ciclovia e ciclofaixa, grana, são diferentes. O recurso que vai para a ciclofaixa de lazer é um recurso carimbado que vem do fundo de trânsito. Não dá para aplicar em outra política pública. Tem que ser aplicado ou em sinalização, ou em ciclovia e ciclofaixa, ou em campanha de educação de trânsito. E talvez o prefeito atual da nossa cidade não saiba disso. E por isso está falando, eu vou reduzir o percurso. O valor unitário é exatamente o mesmo. E quero lembrar vocês, né? Eu não escondo que fui secretário, mas pelo jeito ele está escondendo que foi prefeito, porque quem assinou a contratação e a licitação foi ele. Mas vamos falar aqui de política habitacional, porque eu estou aqui e quero repetir. Estou aqui para falar de proposta. Nós temos, sim, 3 principais eixos na questão habitacional. Primeiro, a regularização fundiária. Temos o compromisso de regularizar o Centreville, é um bairro da nossa cidade que depois de 30 anos está muito perto das pessoas ali terem a dignidade, terem aquele documento de propriedade na mão, né? Assim como o CDHU do Jardim Santo André. Já temos um compromisso do secretário de Estado, Rodrigo Garcia, de fazer essa regularização no primeiro ano do nosso governo. Mais de 30 anos de luta. E tem várias comunidades na cidade que precisam de regularização. Um outro aspecto, retomar o programa de urbanização de comunidades e núcleos. Temos que dar dignidade para as pessoas. A prefeitura, os últimos governos, com essa desculpa de que eu vou retirar, eu vou construir casa, prometeu 5 mil, acabou de falar, entregou só metade do que prometeu, né? Não dá dignidade para as pessoas. A gente vai dar dignidade para as pessoas, vamos dar estrutura. E a produção habitacional com o Casa Paulista e com Minha Casa Minha Vida Entidades. Ok, Paulo. Então agora você faz uma pergunta para o Grana com 30 segundos e o Grana vai responder em 2 minutos. Grana, um grande desafio que o nosso governo vai ter é fazer com que Santo André volte a gerar emprego e renda. No meu governo, nós vamos criar um plano de incentivo tributário seletivo para reduzir impostos de quem for gerar emprego na cidade. Santo André ainda tem características que atraem essa geração de emprego e renda e, infelizmente, a Prefeitura ignorou essas características nos últimos anos. Qual o seu projeto para a retomada do emprego e renda em Santo André? Nós temos uma questão muito importante, inclusive hoje pela manhã reunido com várias entidades empresariais. Nós temos esse diálogo direto, atendendo propostas, trabalhando um governo com participação. Uma participação não de cima para baixo, ouvindo as entidades e a série de sugestões. Nós encaminhamos já esse ano a LUOPS, a Lei de Uso e Proteção do Solo, que está na Câmara para ser votada, queremos que seja aprovada esse ano, para já inclusive ter impacto em atrair novas unidades de investimentos na cidade, inclusive guardando toda a região
ali da área do Tamanduateí, que tem um espaço físico, uma bela localização, e juntamente, inclusive, com a Universidade Federal, investir em ciência, tecnologia, desenvolvimento. Fomos credenciados pelo governo do estado para ter o nosso parque tecnológico. É o primeiro da região do Grande ABC, que vai atender, inclusive, toda a região. Tem uma política de estimular a economia solidária. Tem uma política de manutenção, de atender os desempregados, aqueles que estão à procura de emprego. Inclusive, funcionando no térreo da Prefeitura Municipal, já que o Ministério do Trabalho abandonou a CPTR. Então, nós temos um conjunto. Mas agora nós temos que respeitar, sim, quem está em casa, respeitar o eleitor, Paulinho. Porque metade da pergunta você responde o que você tem de proposta. E metade você fica só me atacando o meu partido, me atacando a sua cidade. As pessoas estão observando. Não adianta usar esse tipo de tática de dizer que só quer discutir proposta, mas as pessoas estão percebendo que você está atacando, você está mentindo, não respondeu a questão dos projetos e indicações. Você falou que foi recordista. Pode ser recordista, mas recordista para o bairro Jardim, para a Vila Bastos, ali para o bairro Campestre, porque você só pensa muito no centro, Paulo. Foi inclusive algumas divergências que nós tivemos no governo, que você não seguia muito a minha orientação. Por isso que eu tive que recuperar em um ano o tempo perdido. Ok. Bom, se quiser tomar uma aguinha agora, rapidamente, tudo bem? Vamos? Tudo bem. Bom, eu quero lembrar você que essa semana você está acompanhando aqui uma série de debates promovidos aqui pela Record News e você acompanha também aqui pelo nosso portal, que é r7.com, com candidatos do segundo turno da região da Grande São Paulo, uma região extremamente importante, com milhões e milhões de habitantes. Começamos com Guarulhos, depois você acompanhou São Bernardo, né? Hoje nós temos aqui Santo André, amanhã vai ser a vez de Jundiaí e na sexta-feira a vez de Diadema. Nós estamos dando uma contribuição e esperamos, obviamente, que um diálogo como esse, assim, aberto, franco, democrático, né, entre todos que estão aqui, possa ajudar a escolher o melhor para a sua cidade agora no segundo turno. Bom, vamos então entrar agora no nosso quinta rodada, né, com os nossos candidatos. Não, temos mais duas. Tem a quinta e a sexta e depois uma final para que cada um possa fechar com chave de ouro. Ok? Bom, então na quinta rodada. O Grana faz a pergunta em 30 segundos para o Paulo responder em 2. Paulinho, você foi meu secretário durante quase 3 anos e cuidou da área de transporte. Nesse último ano, você saiu para ser candidato, para disputar a prefeitura. Você sabe que recentemente nós tivemos uma situação de interrupção de funcionamento da empresa Guarará, que responde por 25% do transporte na nossa cidade. Isso, inclusive, empregando mais de 400 trabalhadores, deixando no olho da rua. O que você faria exatamente nessa situação como secretário ou como prefeito? Paulo. É muito boa a oportunidade da gente falar de proposta, né? Talvez a gente atendeu tanto a Vila Bastos, que é onde o prefeito mora, né? Na Vila Bastos. Então, pode ser até a pedido dele. Mas vamos aqui falar de proposta. Com relação ao transporte, Grana, o que a gente não faria, de forma nenhuma, é trazer ônibus de Mauá para carregar a nossa população. Ônibus velho. Uma contratação sem licitação, uma contratação emergencial, uma contratação muito mal explicada até agora. O que a gente quer é transporte de qualidade, principalmente, eu jamais colocaria a população de Santo André para andar em ônibus emprestado de Mauá. Isso eu não faria. Colocaria ônibus novo, ônibus com qualidade. Faremos, inclusive, toda a revisão dos itinerários para que as linhas da nossa cidade, os 404 ônibus, tenham linhas mais racionais, mais efetivas, que levem você que usa o transporte público para as estações de trem com mais qualidade, que a gente tenha uma frota mais acessível, né? 100% de acessibilidade nos 404 ônibus, que hoje não passa da metade dos ônibus. E não dá para a gente, numa cidade como Santo André, se conformar em andar em ônibus emprestado de Mauá. Aliás, essa empresa que está lá em Santo André presta um péssimo serviço também na cidade de Mauá. Isso é coisa do PT, né? O governo de Mauá é do PT, empresta a empresa lá do PT de Mauá para Santo André, e você que é de Santo André é obrigado a andar naquelas verdadeiras latas velhas, né? Nós estivemos lá no terminal da Vila Luzita e vimos na prática os funcionários da prefeitura tentando arrancar os adesivos de Mauá, porque a população estava revoltada, a população não se conforma. Nós vamos buscar um transporte público de qualidade. Poderia manter as empresas. Uma empresa, Grana, não quebra do dia para a noite.
Uma empresa não fale do dia para a noite, do tamanho da Guarará. A prefeitura podia dar condições para ela continuar. Paulo, você agora faz a pergunta e o Grana vai responder. Grana, no nosso governo, nós vamos fazer com que o atendimento de saúde seja humanizado. Hoje nós temos uma situação na cidade, por exemplo, lá no PA Bangu, os médicos e os pacientes têm que levar lençol. Na UPA do centro, o raio-x está quebrado, né? Na UBS do João Ramalho não tem nem algodão para quem toma vacina. O que você vai fazer, Gana, para humanizar o atendimento da saúde na cidade? Já falo sobre a saúde, mas é importante que toda a população de Santo André tenha conhecimento de que houve uma tentativa de desestabilização em toda a nossa cidade. Uma operação montada para que, inclusive, interrompesse, nas vésperas da eleição, o funcionamento do transporte coletivo em Santo André. Me mandaram uma carta dia 23 para suspender o serviço dia 30, às vésperas da eleição, uma empresa que atende 60 mil pessoas. E não há outro caminho a não ser fazer uma licitação emergencial. Convidamos 26 empresas de toda a região para se credenciarem. Só apareceram 4. Das 4, apenas uma que estava em condição. Então, dizer agora que vai trazer ônibus novo, existia uma situação emergencial. Motorista sem salário, que inclusive tem que ser assumido pela nova empresa. Uma desestabilização. Nós trouxemos ônibus da onde foi possível, de várias cidades. Tem ônibus novos sim. Olhe direito, ande. Não basta apenas mandar assessor, Paulinho, para verificar como você fazia quando era secretário. Tem que ir lá pessoalmente. Os motoristas estão hoje com uma segurança. Então não dá para você entrar nesse caminho. Fizemos e vamos continuar melhorando. E não prometer. Em relação à saúde, há várias intervenções que nós fizemos e estamos fazendo, inclusive no PA Bangu, transformando ele em UPA, porque nós com isso buscamos mais recursos, inclusive da parte do governo federal. É o exemplo que nós fizemos lá na UPA Central, é o que nós também estamos fazendo com o PA da Vila Luzita, transformando em UPA. Então, se tem uma área que nós investimos, que estamos trabalhando, e claro, considerando que houve um aumento da demanda muito grande. Mas a saúde ela é muito bem cuidada, sim, e não é só porque informaram você. Bom, nós vamos agora para a sexta rodada. Sexta e última rodada, então, agora de perguntas e respostas. Depois nós vamos ter 1 minuto para cada um. Grana, você pergunta e o Paulo responde. O Paulo, você fala muito que tem o seu grupo político que vai decidir tais coisas em relação à cidade, e as pessoas às vezes não têm muita ideia, né? O que é realmente esse teu grupo político? Porque eu vi uma informação e eu gostaria de esclarecer, porque eu estou sendo muito questionado em relação aos teus apoios políticos. Eu gostaria que você me explicasse melhor o que é esse envolvimento, qual o empresário que está no seu projeto do grupo político? Paulo. Obrigado pela oportunidade, Grana. Com certeza não tem nenhum empresário, nenhuma empresa que está na lista da Lava Jato, que inclusive fez doação, que o seu nome consta lá na lista do Odebrecht. Isso com certeza, porque são pessoas da cidade, Grana. Talvez você não conheça, mas são entidades assistenciais, né? Igrejas católicas, igrejas evangélicas, clubes de serviços, empresários. O que faz a cidade se movimentar, o que faz a cidade se mover. Nós temos um governo preparado para mudar a história da cidade. Você não respondeu, eu não ouvi uma só proposta para a saúde. Eu queria ouvir o que você vai fazer, né? O que você diz que está a saúde da cidade só existe na propaganda do PT. Você que está em Santo André, visite o PA Bangu, visite o PA da Vila Luzita, vá lá na UPA Centro, onde era a antiga FAES, a quem é de Santo André conhece, e veja se o raio-x está funcionando, veja se a gente traz aqui alguma inverdade. Mentira na campanha é do DNA do PT. Como não tem proposta, tenta desconstruir, tenta falar que o outro é tão ruim quanto o PT, mas a população não acredita mais. Eu quero pedir a você de Santo André, compare, vejam as nossas ideias, vejam as nossas propostas e veja como está a saúde da cidade, a manutenção da cidade. O nosso grupo, Grana, é justamente isso, é a cidade toda. O nosso grupo são as pessoas que trabalham
em Santo André, que trabalham pela cidade e que acreditam que a gente pode ter uma Santo André melhor. O nosso grupo quer voltar a ter esperança numa gestão mais moderna, mais eficiente, em serviço público de qualidade. Naquela Santo André que já foi um dia sempre protagonista em notícias positivas, até no noticiário nacional, e que, infelizmente, nos últimos anos, só ocupou as páginas negativas e as páginas policiais. É esse o nosso grupo. É com a cidade que eu quero governar e é com a cidade que a gente vai mudar a história. Paulo, sua última pergunta para a última resposta do Grana. Grana, no nosso governo, nós vamos, na área de segurança, nós vamos retomar a questão da ronda escolar. Nós temos mais de 300 escolas estaduais e municipais em Santo André. Nós vamos contratar 250 novos guardas municipais para fazer a ronda, cada um cobrindo de 5 a 6 escolas, fazer esse quadrante de segurança distribuído por toda a cidade. Além disso, integrar as polícias e a segurança da cidade. Qual é a sua proposta para a segurança de Santo André? Nós implementamos, durante o nosso mandato, uma série de reafirmação da nossa política de segurança, que basicamente é trabalhar de forma integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Científica, Polícia Civil. Temos, inclusive, um gabinete que se reúne praticamente mensalmente para integrar essas ações. Isso é muito importante, porque a gente não pode simplesmente querer superar essa questão da segurança somente com a Guarda Municipal. É preciso ter a integração das demais forças de segurança. E é isso que nós vamos continuar fazendo inclusive operações. Reequipamos, inclusive, a nossa Guarda Municipal, no sentido dela ter essa possibilidade. Eu acho que nós precisamos, sim, ampliar o número de homens e de mulheres para a Guarda Municipal. É preciso que a gente tenha recursos destinados para o futuro, para que a gente possa, sim, aumentar, porque é uma questão de segurança. Eu não concordo com aquilo que você propôs, por exemplo, no programa de governo, operação delegada. Como é que pode a prefeitura assumir um funcionário que é do Estado, que não cumpre seu papel, né, do governo do PSDB, do governo Geraldo Alckmin, e a gente simplesmente, o município, tem limitações orçamentárias. Então, isso é muito importante. Agora, você não respondeu, você generalizou, porque normalmente você faz isso em relação às propostas, em relação ao debate, só fica falando PT, 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 daqui a pouco realmente as pessoas vão acreditar que só tem 2 candidatos do PT aqui, porque você só fala no PT. No PT não é candidato, Santo André, o PT é um partido. Quem é candidato é Carlos Grana. Quem é candidato tem que ser avaliado do meu governo, ver se no meu governo tem algum escândalo, ver se no meu governo tem algo a ser questionado. Então, é preciso parar com essa coisa de ficar sempre só repetindo isso. Vamos discutir, sim, a cidade, mas a cidade sob o meu governo, e não uma questão partidária, não é eleição nacional, é eleição de Santo André. Bom, depois então dessa rodada, essa aqui foi a última rodada, agora nós vamos ter 1 minuto para cada um para a sua consideração final. Antecipadamente, Grana, muito obrigado por ter vindo. Paulo, também muito obrigado. Pela hora do sorteio, 1 minuto final, a gente começa com você, Grana. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade, em 2012, ser eleito prefeito de Santo André. É a cidade onde teve o prefeito Celso Daniel, que foi do PT, do prefeito João Vamileno, que continua, inclusive, comigo no trabalho do governo, sendo do PT. Tenho muito orgulho de ser petista desde os meus 14 anos e tenho certeza, e esse é um desafio que eu vou buscar, além de ser prefeito de Santo André, reconstruir o partido, buscando, inclusive, nas suas origens, naquilo que nos deu o nosso nascimento, o nosso DNA, de honestidade, de ética na política, de compromisso com quem mais precisa, que são os pobres, são aqueles que são mais vulneráveis. Portanto, eu quero ter essa firmeza. Por isso que sou candidato à reeleição. Não tenho projeto pessoal. Meu projeto é coletivo. E, portanto, peço o seu voto para continuar melhorando Santo André. Carlos Grana, dia 30, vote 13. Ok, Grana. Obrigado. Paulo Serra, sua consideração final. Eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para os eleitores, para os munícipes de Santo André. Nós temos uma grande oportunidade. Nós temos uma oportunidade de mudança, nós temos uma oportunidade de recolocar Santo André no caminho da esperança por uma gestão melhor, uma gestão nova, por um modelo na mudança de gestão da cidade.
É esse modelo que a gente quer construir, de uma gestão mais eficiente, mais moderna, de uma cidade voltada para as pessoas e não apenas para um partido. Ficou claro aqui a diferença de quem tem proposta e de que às vezes se envergonha e às vezes defende o partido que faz parte. Nós não, nós temos orgulho de estar com a cidade. Eu sempre digo, o meu partido é Santo André. E é por isso, desde lá de trás do Santo André da gente, que a gente ouviu as pessoas e fizemos o melhor projeto de governo da história da cidade. Venha com a gente, vamos reescrever juntos uma nova história para Santo André voltar a crescer, se desenvolver e ser a cidade que a gente tanto quer. Ok, Paulo, muito obrigado. Grana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria dizer que amanhã nós continuamos com essa série de debates na região da Grande São Paulo. Queremos que estamos dando mais uma contribuição para você ter mais uma oportunidade de conhecer o que pensam os candidatos. Amanhã é a vez do município de Jundiaí. Convidados, o candidato Luiz Fernando Machado, que é do PSDB, e o candidato Pedro Bigardi, que é do PSD. Ok, obrigado. Até amanhã, então, com os nossos convidados de Jundiaí. Até mais.